mais um pouquinho do capítulo final dessa carta que nós começamos no dia 9 de março de 2025. Estamos caminhando para entregarmos o livro para a honra e glória do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8. Estaremos lendo até o verso 13. Segunda Pedro 3, versículo 8 ao 13. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão num estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apreciando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Meus irmãos queridos, nessa noite nós temos como objetivo estarmos abordando pontos especiais em relação à volta de Jesus Cristo. Porque não podemos esquecer desses detalhes especiais da vida de Cristo. Nós não podemos esquecer dos detalhes especiais do retorno de Cristo, porque é importantíssimo para prevenir a queda da igreja, para prevenir a implosão da igreja. Portanto, nessa noite nós vamos pensar um pouquinho nesse assunto. Eu convido você a orar por você nesse momento, a pedir: Senhor, fale o meu coração, fale a minha mente, a suplicar ao Senhor que possa tratar o seu pensamento, como Pedro quis tratar naqueles primeiros momentos, e principalmente aplicar em teu coração os ensinamentos do Senhor. Convido você a orar um pouquinho, a dizer: Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, fale comigo nessa noite. Ninguém te conhece mais do que o Senhor Jesus. Ele sabe muito bem quem tu és e o que você precisa. Lemos o teu texto santo nesse momento. Tua palavra é viva e eficaz. Abordaremos, Senhor, pontos importantes que o apóstolo Pedro colocou para todos nós. Suplicamos nesse instante a iluminação do teu Santo Espírito. Ilumina-nos, ó Deus, para que possamos trazer um recado que vem de ti para a vida do meu irmão, da minha irmã. Também trabalha em nossos pensamentos, em nossas lembranças, da importância de confiar plenamente no Senhor. Usa-me agora como instrumento, Senhor, a apresentar a tua palavra, e que venhamos, ó Deus, praticá-la, Senhor, integralmente. Te agradecemos, ó Deus, por tudo em nome de Jesus. Amém. Há uma citação notável. Todos nós que gostamos de história, estudamos história no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, talvez você já ouviu essa citação, e ela é uma citação realmente importante. Um povo sem memória é fadado ao esquecimento. Um povo que não lembra da sua origem, que não lembra dos seus laços, um povo
que não cultiva os seus relacionamentos parentescos, um povo que não traz na sua mente de onde veio, qual é o seu procedimento, está fadado ao esquecimento. É interessante que aqui no Distrito Federal nós temos pessoas de várias localidades. E na minha pesquisa de 13 anos, desde que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tenho encontrado muita gente do Nordeste aqui nessa região. O Centro-Oeste é formado por muitas pessoas que vêm do Piauí. Se não me fala a memória, o Piauí ganha do Maranhão. O Maranhão ganha de alguns outros estados, como Paraíba. Mas nós temos gente de todo o Nordeste. Temos gente do Mato Grosso, temos gente do Tocantins, temos pessoas do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, e é interessante que nessa localidade nós temos pessoas de várias localidades mesmo, no Brasil inteiro. E volta e meia a gente precisa voltar às nossas lembranças do nosso estado. O regionalismo é importante. A culinária, de vez em quando você precisa fazer um prato típico, como assim, feijoada, ou uma comida mais próxima de Minas Gerais, como nós fizemos ontem à noite, uma vaca atolada. Então você precisa, volte e meia, lembrar da sua terra. Eu quero muito ir ao estado de Belém, lá no Pará, e provar aquela comida típica lá de Belém, pato, tucupi, eu acho que é assim que o pessoal fala. Deve ser muito legal isso, deve ser gostoso. Mas um povo fadado ao esquecimento é um povo que esquece suas origens. Carga forte, valor histórico, cultura. É importante observarmos, irmãos, a memória coletiva, afetiva, o conhecimento, a valorização, a preservação da história, a cultura, as experiências vividas. Eu fico pensando no estado do Norte, nós temos a Marilene aqui, descer os rios numa canoa, deve ser uma aventura legal, dizem que é muito bom. Um dia nós vamos lá e vamos passar um pouquinho naquela canoa lá, descer os rios. Ai, coisa maravilhosa. Cada povo não pode esquecer ou negligenciar sua história. Corre-se o risco de erros do passado, de perder a sua identidade cultural, de enfraquecer os seus laços que unem. A memória não é apenas recordar eventos, mas também compreender a trajetória que molda o presente, e através dela que constrói a consciência crítica, de cidadania, de respeito, de lutas, de conquistas anteriores. Quando você estuda história na universidade, você estuda tudo isso. A cadeira de história trabalha. Mas o que esse texto tem a ver para todos nós nessa noite? Olha, foca os seus olhos do verso 8 ao verso 13 e veja se não é isso que Pedro está atinando para a igreja no primeiro século, para a igreja que estava ali. Não esqueçam, verso 8, não esqueçam da memória, não esqueçam do contexto anterior. Nós vimos que nos últimos dias acontecerá o que acontecerá com os hereges, o que acontecerá com essa terra. Olha, muitos virão escarnecendo, outros perguntarão onde está a promessa da vida de Cristo. E por fim, tanto esses escarnecedores como a terra está reservada para a destruição e para o fogo eterno. O autor está apelando para a nossa mente para que nós não esqueçamos disso, porque o dia do Senhor chegará. O dia do Senhor está chegando. E isso, amados, é algo irrevogável. O dia do Senhor é algo que vai acontecer. Eu quero que você pense nesse dia, quando Cristo voltar, quando a igreja for arrebatada, quando dos sepulcros ressuscitarem os santos em Cristo Jesus, os que dormiram no Senhor Jesus serão os primeiros a irem aos ares e voltar com o Mestre. Assim como no dia do dilúvio as pessoas tinham dúvidas,
As pessoas não tinham essa convicção nos tempos de Noé. Depois do anúncio inicial, o julgamento iminente até a sua execução, houve um período de tempo, de graça, de 120 anos, onde Gênesis 6 aborda isso. Noé pregava, anunciava e o povo estava dormindo. O povo não acreditava que o mundo seria destruído. O povo não estava atento. Assim também será no dia do Senhor. Será no tempo escolhido por Deus, no Kairos de Deus. Quando tudo isso acontecer, é certo que alguns que questionavam a vinda desse dia terão seus olhos abertos, estarão alarmados com tal acontecimento, e assim ele virá num tempo cósmico criado por Deus. Então tudo terá um fim. Deus deu início ao tempo cósmico quando criou o universo. E quando o dia do Senhor chegar, o tempo cronológico desaparecerá na eternidade. Jesus está voltando. Deus tem uma perspectiva de tempo diferente da nossa. Nos 2 versículos seguintes, Pedro ensina o leitor a considerar tanto o tempo quanto a paciência do ponto de vista de Deus. Portanto, nós lemos isso no verso 8. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. É isso que o texto está falando. Tenha memória, não esqueça. E aí vem que para o Senhor um dia é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. O que nós temos dentro do contexto do capítulo, do versículo 8 até o versículo 13, nada mais é do que considerar o Kairos e a paciência de Deus. Paciência do ponto de vista de Deus. Talvez Deus seja paciente com você que está aqui nessa noite. Quantos anos você tem de existência? Quantos anos Deus está te concedendo? Quantos anos Deus está te concedendo para viver com Ele? Para desfrutar da vida nele? Porque se movemos ou se vivemos, vivemos nele. Porque se fazemos alguma coisa nele. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Sua vida é dele, sua casa é dele, sua saúde é dele, sua fraqueza é dele, sua necessidade é dele, seu problema é dele, do Senhor, porque o Senhor conhece todas as coisas. A Ele toda a glória eternamente. Amém. Amém. Portanto, meus irmãos, minha análise nessa noite é à luz do verso 8. Não deveis esquecer. Você não pode esquecer. Eu tenho que ter uma memória, mais do que uma memória afetiva, porque hoje provavelmente foi um dia de memória afetiva. Parabéns, você que é mamãe, você que é vovó, e é incrível como esses dias me ajudam a gente. Eu tenho que, na minha memória afetiva, a grande ausência de minha mãe. O Senhor já levou a minha mãe há mais de 20 anos. Eu confesso a você que esse dia é um dia que aperta. Mesmo tendo tanto tempo de falecimento, de luto da vida da mamãe, a gente lembra da mãe. Vê a alegria de você que tem a sua mãe, que tem a sua avó. Espero que você hoje tenha estado ao lado da sua mãe, da sua avó, tenha dado um beijo gostoso nela, tenha sido sincero, dizer: eu te amo, você é bênção para a minha vida, você me deu a vida. E que todas as circunstâncias de maldição ou de quebra de relacionamento tenha sido pelo menos hoje, porque isso tem que ser todo dia, pelo menos hoje, algo da sua decisão, da sua vida, da sua postura, porque é muito bom ter uma mãe, é muito bom ter memória afetiva da mãe da gente. Quem não perdeu a sua mãe ainda, não sabe o que eu estou falando, e provavelmente esteja comunicando para quem não tem mãe mais.
nesse momento. Porque você tem a sua mãe. Você celebrou a sua mãe. Você ama a sua mãe. São memórias afetivas. O prato, o cheiro, a risada, o carinho, o abraço, o puxão de orelha, as varadas que a mamãe deu na gente. Que pena que algumas caíram no chão. Eu já contei essa história aqui. São memórias afetivas. Mas eu quero dizer que o texto não está falando de memórias afetivas. Que esse texto vai além da sua memória afetiva. Esse texto vai trabalhar com a sua memória espiritual. Esse texto vai trabalhar com a sua memória estrutural, da sua convicção, das entranhas da sua alma, do seu coração, da sua mente. Eu não posso esquecer que Cristo está voltando, que Cristo está chegando. Eu não posso esquecer, como 2 mais 2 é igual a 4, que Cristo não tardará. Não tardará. Eu não posso esquecer, meu irmão, do verso 8 ao verso 9, a questão do tempo. Eu queria que você olhasse o versículo 8 e o versículo 9, e que você grifasse com a sua caneta, com o seu lápis, ou escrevesse no boletim. Não deveis esquecer, em primeiro lugar, verso 8 e verso 9, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. É isso que eu quero que você marque. Veja, no versículo 8, há todavia uma coisa, amados. Pedro não cessa de falar nesse livro que você é um amado de Deus, que você é um querido de Deus, que Deus não olha as circunstâncias do seu coração, da sua mente, as suas fraquezas, que Deus te ama porque Ele te deu a vida, porque Deus te chama para ter um encontro real com Ele. Amado, às vezes você se sente uma pessoa solitária, separada, sem amor, sozinho neste mundo, mas a Bíblia nos chama de amados. O Pedro está falando amados. Ele usa o mesmo agapetos que o apóstolo João excessivamente trata nos seus escritos. Pedro, ele diz uma coisa para você: você é amado de Deus. Sabe por quê, irmãos? Há um vazio na alma das pessoas. Sabe por que as pessoas sentem necessidade de suprir esse buraco que está dentro do seu coração, da sua mente? É porque ele ainda não entendeu que ele ou ela é amada. Ele é amado. E ele então diz assim: meus queridos, meus amados, não esqueçam, não esqueçam. E ele diz assim: não olhe para o seu tempo, porque o nosso tempo é rápido demais. Nossa, o lugar que eu fiquei mais tempo pastoreando uma igreja foi em Valência, 11 anos. No meu presbitério eu fiquei 20 anos, no meu presbitério de origem, 20 anos. Mas eu já estou no presbitério do Planalto há 13 anos. 13 anos. Parece que foi ontem que eu cheguei. Eu lembro que quando eu cheguei no Gama, eu fui recebido por uma chuva torrencial de janeiro. E chovia tanto naquela avenida do Gama, aquela principal, que eu olhei aquele negócio e fiquei pensando: meu Deus, eu me trouxe para um lugar onde tem enchentes. O que é isso? Já passaram-se 13 anos desde que eu cheguei aqui. E parece, irmãos, que a nossa vida ela é rápida demais. Você era criança, você se transformou num pré-adolescente, depois um adolescente, depois um jovem, depois casou-se, depois constituiu família. Agora você já está aposentado. Os anos passaram depressa. São mais de 25, 35 anos. Você não é mais como era antes. A sua vida, a sua cronologia passa depressa. Passa depressa.
irmãos chegaram nessa igreja. E já são aí quase 8 anos. Vocês estão aqui. Isso é bênção. Mas Pedro não está mandando você olhar para isso. Veja o texto. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. A gente precisa olhar para o Senhor. A gente não pode olhar para a nossa natureza, para a nossa cronologia, para os nossos anos. Nós temos que olhar para o Senhor. Por acaso existe alguma coisa difícil para Deus? Por acaso existe alguma coisa que demore para Deus? Hoje nós falávamos no Salmo 33 pela manhã, basta uma palavra dEle, basta um arte dEle, basta uma ação dEle, basta você confiar nele, e tudo se fará novo. Sua vida, sua ideia, seu pensamento, suas crises, o Senhor transforma, liberta, cura. Olhe para Ele. É o arte de Deus. E Ele disse: haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, e o Senhor criou todas as coisas. Pedro nos chama para olhar para o Senhor, porque o tempo do Senhor não é o teu tempo. O tempo do Senhor não é o teu tempo. O Kairos é diferente do Cronos. O Cronos acelera e passa depressa. O Kairos não. Sabe, meus queridos irmãos, para o leitor desta carta, e assim para a igreja, Pedro deseja ensinar a importância do tempo. Ele dirige aos queridos e amigos, aos leitores, às pessoas que estariam tendo contato com essa carta. Pedro, pastor, o sumo pastor, diz: não se esqueçam dessa única coisa. E depois vai ficar bem sabendo qual será o destino dessa terra, o destino dos ímpios. Ele trabalha com aqueles que estão incluídos na igreja do Senhor. Pedro descreve sendo o dia do julgamento dos ímpios, que acontecerá também com os eleitos. Quando esse dia será? Há muitas perguntas que nós podemos fazer dentro desse contexto, mas o apóstolo não vai retratar nesse contexto o dia exato, a hora exata, a sua cronologia, a nossa cronologia, mas ele vai trazer algo de suma importância e vai revelar a relatividade do tempo, e ele vai ensinar que os leitores devem ter uma única coisa na mente. O que você deve colocar na sua mente agora? Deus vê o tempo de uma perspectiva diferente daqueles dos seres humanos. Deus vê o seu tempo de uma forma diferente. Hoje nós estávamos almoçando, família da filha, quando recebemos uma notícia alvissareira de que uma daquelas filhas, noras, estava grávida e nasceria mais um bebê. Uma família que já tem 13 netos. 13 netos. Foi uma festa. E olhando para aquela pessoa que já tem 3 filhos, depois de um tempo, vindo mais um filho. Uma celebração, porque a vida de uma criança traz alegria. É uma vida nova que vem aí. É um período em que a mamãe vai gestar até dar luz. Celebrar a vida é algo muito importante. E quando nós olhamos para esse contexto, Pedro está falando assim: observe a sua vida, sou eu que cuido da sua vida, sou eu que supro as suas necessidades. Pedro ensina aos leitores ter uma única coisa em mente: Deus vê o tempo de uma perspectiva diferente daquela que os seres humanos estão vendo. Talvez você ache que você chegou ao fim do poço, que não tem mais saída para você. Mas Deus, ele vê de uma forma diferente. Ele diz assim: agora que você vai começar a viver. Agora que você vai começar a viver. Porque sou eu que faço comigo. Observe, meus queridos, que ao mencionar
esse quesito do tempo. Enfatiza-se que existe uma coisa que eles não devem esquecer. Veja o verbo esquecer no verso 8, onde nós podemos ler da seguinte forma: todavia, uma coisa, amados, não deveis esquecer, aqui no verso 8, é o mesmo usado no verso 5. Se você voltar e observar o verso 5, porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus bem como a terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Assim ele exorta os crentes a não esquecerem de uma coisa. Mas que coisa é essa? Pedro, na realidade, está citando a Bíblia. Ele está apresentando para a igreja o Salmo 90, verso 4. Para o Senhor um dia como 1000 anos como um dia, disse Pedro, e repete o versículo da oração de Moisés. Salmo 90, verso 4. Pois 1000 anos aos seus olhos são como os dias de ontem que se foi. Ele está pregando a Bíblia. Ele está falando, igreja, não esqueça que a vontade de Deus é diferente. Vocês não podem cair na artimanha dos falsos mestres, dos escarnecedores, ou na sua própria artimanha da sua própria mente, achando que Deus não virá, ou achando que nada muda. A gente disse que pau que nasce torto vai à carpintaria de Jesus, porque ele consegue endireitar. Tem gente que diz pau que nasce torto, não tem jeito sim. Tem jeito para a sua vida, tem jeito para a sua saúde, tem jeito para a sua libertação, tem jeito, porque Jesus dá jeito, é Ele que dá jeito, e Ele te chama de amado, de querido. Amados, em segundo lugar, nós compreendemos que não deveis esquecer, verso 9 a 11, 9 a 11, leia com seus olhos, marque aí, 9 a 11, verso 9, pelo fato de os cristãos do primeiro século esperarem a volta iminente do Senhor e aguardarem com paciência, precisavam de uma palavra de encorajamento da parte de Pedro. É isso que nós precisamos levar para a igreja hoje. Fique firme, não negocie seus valores, seus princípios. Creia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento. Porque o Senhor Jesus é um Deus que não deve ser esquecido, porque Ele é longânimo e deseja que todos cheguem ao arrependimento. 9 a 11, o desejo de Deus é que cheguem ao arrependimento. Pelo fato de os cristãos então passarem por essa promessa e acharem que o Senhor não é vagaroso em manter a sua promessa. O termo Senhor nesse verso 9, é sinônimo de Deus. Em outras palavras, Pedro não se refere a Jesus, mas a Deus como o uso de sua designação no Antigo Testamento. Ele faz alusão à profecia de Abacuque. Abacuque, no Velho Testamento. Abacuque 2, verso 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Não se tarde, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Havia um conjunto que cantava um hino com esse tema. Eu gostava de ouvir esse hino. Não tardará, Cristo virá. Não tardará, Ele chegará. E eles cantavam essa melodia, colocando na certeza e no coração da gente que Cristo, na realidade, não está demorando. Você vai ver daqui a pouco. É no tempo dele. Cristo não tardará em vir. Como alguns que entendem que a demora aqui, alguns não se referem aos escarnecedores, mas porque Pedro já colocou um basta nessa história de falsos mestres, de escarnecedores. Agora ele está falando para nós. Você que está aqui tem certeza da vida de Cristo? Você acha que Cristo está demorando? Às vezes você até perde. Se eu morresse agora, seria tão bom. Não, você não vai morrer agora, se não for da vontade de Deus. Você não vai morrer agora. Você tem muitas obras a executar para a honra e glória do Senhor. É no tempo dele.
está falando agora não para os falsos mestres, mas para você, para que você não seja um neófito, novato, uma criancinha. Tem muita gente que é criancinha, que precisa entender que a demora da volta de Cristo é uma medida que os escarnecedores surgem e produzem dúvidas. Cristo está produzindo uma ação, uma reação na igreja. Cristo, que é o Senhor da igreja, está trabalhando com a sua noiva. Deixa eu te contar algo. Cristo não vai voltar enquanto você, como igreja, enquanto essa igreja não pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Se a gente sair agora, irmãos, dar uma volta aqui nesse quarteirão, a gente vai encontrar tantas vidas perdidas, precisando da palavra de Deus. Gente na bebida, nas drogas, gente brigando, polícia na porta da casa dessas pessoas. Então Cristo não vai voltar porque ainda o Evangelho precisa ainda ser pregado, anunciado em toda parte, porque Ele não deseja que ninguém pereça. Pedro não está ensinando universalismo, presta atenção, não é universalismo aqui. Em sua carta ele aborda que os falsos mestres e escarnecedores são condenados e estão diante da destruição. Deus não quer que os falsos mestres sejam salvos? Sim, Deus quer que até os falsos mestres sejam salvos, que se arrependam, que voltem para Ele, que desconsiderem a paciência de Deus para com eles e usam o seu conhecimento de Jesus Cristo contra eles mesmos e rejeitaram conscientemente a oferta da salvação de Deus. Portanto, tem responsabilidade plena da sua própria condenação, os ímpios, escarnecedores. Portanto, Deus ainda não veio, não vai vir ainda. Mas que todos se arrependam. Deus dá tempo para o ser humano se arrepender, mas o arrependimento é um ato que deve ser realizado pelo homem. Assim também os escarnecedores do tempo de Pedro recusaram se arrepender-se, mesmo que Deus estivesse dando um período de graça. É importante a gente pensar nisso. O chamado é de Deus, o arrependimento é do homem, o encontro com Deus é o voltar-se para Deus, é o chorar aos pés do Senhor. Hoje Ele te chama para um encontro maravilhoso com o Pai, porque Ele te chamou antes da fundação do mundo. Você precisa entender isso. Você precisa abrir o seu coração e dizer: Senhor, como eu sou fraco, como eu estou sendo omisso, como eu estou sendo um retardador da tua vida. Eu não falo do Evangelho, eu não prego o Evangelho, eu não levo o pecador a encontrar-se com o Senhor. Eu não desafio aquele coração. Talvez na cabeça de Pedro ecoava aquelas palavras: Pedro, quando te converteres? Pedro, arrependa-se. Verso 10, observe aí. Observe dois pontos importantes no versículo de número 10. A segurança. No contraste da paciência de Deus com o pecador, Pedro declara enfaticamente que o dia do Senhor virá como um ladrão. Compare o verso 12. Esse é um fato indiscutível, também ensinado pelo apóstolo Paulo, em resposta à pergunta sobre a volta do Senhor. É interessante notarmos aqui, irmãos, que isso acontecerá com uma previsão do dia do Senhor, como vem de surpresa à noite aquele que vai furtar, é como um ladrão, ninguém sabe. Se você soubesse, você chamaria a polícia, você protegeria a sua casa, e assim vai ser um fator surpresa. Então se virá o Filho do Homem. Segurança, em segundo lugar, no verso 10, acontecimentos. Veja como Pedro descreve os céus passarão como um estrondo, ou seja, o céu atmosférico desaparecerá, como a descrição de João dos acontecimentos do último dia. E o céu encolheu-se como um pergaminho, quando se enrola
Apocalipse 6, verso 14, vê Isaías 34, 4, comparação, você pode fazer análise aí em sua casa. E aí no verso 11, visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que você tem no verso 11 é um fato. Que impactos as informações sobre o fim do mundo têm sobre a sua mente, sobre a tua lembrança, sobre a tua memória espiritual? A palavra tudo é inclusiva. Tudo o que temos a respeito do fim do dia do Senhor, do fim do mundo, tem que estar na nossa memória espiritual. Não podemos esquecer. Você refere a tudo que Deus criou. O homem e também a parte da criação de Deus também perecerá. Quando acontecer a destruição, o ser humano inevitavelmente se encontrará com o seu Criador, com Jesus Cristo. Não aquele Jesus mansinho que entrou na cidade de Jerusalém montado num jumento, mas você encontrará agora com Jesus revestido de glória, de poder, de coroa, de majestade, com cetro de justiça, o juiz, e vai julgar todas as coisas. Eu tenho que colocar isso no meu coração. Antes da chegada do juízo, Deus concede ao ser humano um período de graça. Deus está te dando anos para você pensar. Deus está cuidando de você para que você traga na sua memória espiritual o retorno dele. Não se esqueça, isso é graça. Deus concede um período de graça para reflexão sobre questões éticas, questões espirituais. Porque o texto, no verso 11, trata de uma coisa muito importante, que é o caráter. Pedro faz uma declaração de caráter pessoal aos leitores. Devem ser. O verso 11 coloca: devem ser santos, procedimento e na piedade. Porque isso nos leva a entender, irmãos, que ao invés disso ele desafia os destinatários dessa carta à igreja, de que Deus não retarda a sua vinda do dia do Senhor, porque Ele quer que todos se arrependam, verso 9. E por isso, se desejamos apressar a vinda do dia de Deus, devemos evangelizar o mundo. Não com presunção de conversão de ninguém. Eu vou ser bem devagar, respirar e falar bem devagarzinho. Você não tem que ter a presunção de converter ninguém, porque quem converte é os filhos. Mas você tem que falar de Jesus. Você tem que evangelizar. Você tem que falar com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, com o vizinho de trás, com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa. Porque duro será, irmãos, quando você estiver nos céus. Você sabe que nós vamos para os céus. Duro será quando nós estivermos nos céus. E alguém da nossa casa, da nossa família, um amigo, um conhecido, vai nos ver nos céus e vai ter esse: poxa, por que aquela pessoa não insistiu um pouco mais comigo? Por que não insistiu um pouco mais comigo? Irmãos queridos, evangelize. Evangelize. Fale no amor de Cristo. Ninguém te ama mais do que Jesus. Ele te ama mais do que a sua própria família. Ele te ama mais porque Ele te dá a oportunidade. Por isso que Ele está demorando. Não tardará. No tempo dele, no momento dele. Não esqueça disso. É para que você fale, para que a nossa igreja, irmão, saia dessas quatro paredes e anuncie o Evangelho nessa quadra, anuncie o Evangelho em Santa Maria, anuncie o Evangelho no Distrito Federal, anuncie o Evangelho no Goiás, plante igrejas, aonde o Senhor te colocar as plantas dos seus pés. Lá estará um grupo, lá você estará anunciando a palavra do Senhor. Pregue, porque quem converte é o Espírito Santo. Fale, sem a presunção que aquela pessoa vai se converter, mas pregue as boas novas de Cristo. Isso impede a igreja de cair.
impede a igreja de desfiar. Nós temos uma grande responsabilidade. E eu vou dizer uma coisa para você. Se alguém tem orado por você, se alguém tem insistido com você a respeito de Cristo, anote aí, é porque essa pessoa te ama muito. Te ama muito. E ela quer que você vá para o mesmo lugar que ela vai. Cheio do Pai, morar com o Senhor. Em terceiro e último lugar, irmãos, por que nós não devemos esquecer que a sua promessa, olha que promessa maravilhosa, está no verso 12, verso 13. Essa é a promessa que fecha Apocalipse. Se você gosta do livro de Apocalipse, você sabe que a grande promessa de Apocalipse é novos céus e nova terra. Pedro está aqui numa cosmovisão de escatologia, dizendo: não se esqueça que a sua promessa é de novos céus, é de novas terras, onde habita a justiça, onde está o trono de justiça. Verso 12, no Antigo Testamento, os profetas mencionavam com frequência o fogo em relação ao juízo final. Eis uma descrição do dia do Senhor, pois eis que vem dias em que arde como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia vem, os abrasará. Malaquias 4, verso 1. No Novo Testamento, João menciona o fogo no cenário escatológico do juízo final. Apocalipse 8, 7, 8, 9, 17, 18, 16, 8, 18, 8, 20, verso 9, tudo é Apocalipse. O série de Apocalipse vai ter novos céus, vai ter nova terra. Tudo será transformado. E verso 13, irmãos, promessa. 13 é uma promessa. Nós, porém, segundo a sua promessa, nós quem? Você. A igreja está aqui. Nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Os cristãos não precisam temer quando ficam sabendo que o fogo destruirá a criação de Deus. Você não precisa ter medo disso. Você deve viver uma comunhão com Deus, eles pertencem a Ele, você deve saber que Deus os mantém em segurança e, além disso, tem a sua promessa para lhe servir de garantia. Teremos novos céus e nova terra. Ele também coloca nos versos 4, 9 e 13, para mostrar o contexto do dia do Senhor. A promessa é que no princípio Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1, verso 1, e no fim dos tempos Ele criará novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Vocês estão preparados para isso? Você crê nisso? É por isso que você veio aqui nessa noite, para que você possa ter certeza da salvação e da vida eterna. Amados, somente Cristo, como o único mediador, poderia nos garantir essa percepção ampla, porque Cristo, na obra da mediação, Ele age em conformidade com as suas duas naturezas, fazendo cada uma que lhe é próprio. Contudo, em razão da unidade de sua pessoa, o que é próprio de sua natureza, e às vezes nas Escrituras atribuídas a pessoas denominadas a outras naturezas, entre esse Deus Pai, o Criador, e Deus Espírito Santo, aquele que cela, aquele que está dentro de nós. Gênesis 3, verso 15 diz: olha, ninguém subiu ao céu, senão aquele que já desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. E 1 João 3, verso 16, nisso conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida também, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Você precisa dar a sua vida pelos irmãos. E há muitos irmãos aqui em Santa Maria. Irmãos, nós não vamos ter espaço no novo templo. Por quê? Porque o novo templo não vai comportar a multidão de pessoas que tem aqui ao redor dessa igreja. Só basta uma coisa: falarmos do amor de Cristo, convidarmos para vir à igreja, darmos a oportunidade para essas pessoas encontrarem com o Senhor Jesus. É isso que nós precisamos fazer. E é isso que Cristo espera que nós façamos como igreja, para que Ele possa voltar.
não tardará a sua volta. Não tardará a sua vinda. Por que então não podemos esquecer dessas coisas? A resposta é importantíssima para prevenir a queda da igreja, o esfriamento da igreja. Tema nessa noite: você não deve esquecer a sua origem, você não deve esquecer de onde você veio, você não deve esquecer o que Cristo fez por você, te deu um novo nome, te deu uma nova vida, te deu um novo nascimento. Você não deve esquecer o dia. A cronologia é diferente do Kairos. 1000 é como são como 1000 anos. Deus é longânimo. Na realidade, Ele está dando tempo para essa humanidade, para todas as pessoas, para que pelo menos ouça o Evangelho. Ouça o Evangelho. E em terceiro lugar, que a sua promessa é real. Novos céus e nova terra. Quais os aspectos fundamentais do sermão para a nossa vida nessa noite? Primeiro, a Bíblia é um livro que nos ensina sobre a criação do homem. Que nota você daria para a sua vida até hoje? De 1 a 10. Que nota você daria? Você está feliz? Você já encontrou com Jesus? Se você já encontrou com Jesus, você pode dizer: Senhor, obrigado, porque eu tenho uma nova vida. Eu tenho antes, eu tenho durante, eu tenho depois. Eu posso testemunhar o que o Senhor fez. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou o seu viver. Ele te chama hoje. Essa é uma prova irrefutável, porque você tem a certeza, a promessa de que Cristo recria o homem mesmo depois da sua queda em pecado, sua redenção por meio da obra expiatória. Jesus morreu por você e prometeu a completa restauração. Veja, restauração. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Bora olhar para Jesus. Bora firmar nossos passos no Senhor Jesus. Deixe drogas para trás, deixe vazio da alma para trás, deixe complexo para trás. Olhe para Cristo, sirva a Cristo. Você é uma criatura levada, redimida pelo sangue do Cordeiro. Vamos, dá vida, tem vida aí. Tem vida aí. Porque Ele te ama, Ele te chama. E é por isso que Ele ainda não voltou. Quando um seguidor de Cristo deixa este mundo, é transportado para a sua glória. Eu ando em glória, novidade de vida, esperança, expectativa. Eu ando pela fé. Eu não ando com aquilo que eu vejo por vista. Não é isso. É Cristo, é glória, é confiança, feliz, é a nação dos judeus, é o Senhor. Você é a nação do Senhor. Você é do reino do Senhor. Confie nele de todo o coração. Ah, meus irmãos, há uma grande multidão. Foi o que Deus falou para Abraão, como as estrelas dos céus, as areias, grãozinho, as areias dos mares. Nós temos muitos irmãos, somos um povo numeroso. E do fundo do meu coração, eu quero te revelar, eu quero te abraçar. Nós juntos vamos adorar o Senhor Jesus. Se você não tem a certeza, pense. Hoje o Senhor diz: cante com nós. O que você vai levar para essa sua semana? No último dia, quando os túmulos se abrirem, e provavelmente nós ressuscitaremos, se Jesus não voltar, até a nossa morte. Receberemos corpos glorificados, viveremos uma nova terra em santidade, em retidão, em justiça.
Isaías 6, 21, Apocalipse 21, 27. Os habitantes dessa nova terra estarão para sempre com Jesus e com os filhos do homem. Viverá com os santos. Para os santos, estar eternamente com Jesus é estar nos céus. Você quer estar eternamente com Jesus? É hoje. Estarão sempre na luz, pois Jesus é sua fonte de luz. John Henry Clemens escreve uma poesia da seguinte forma: pense nos céus. Eu vou ler essa poesia, você pense nos céus. Lá não precisam do brilho do sol, naquela cidade perfeita, pois o Cordeiro é toda a luz, e nela não há noites. Deus secará todas as lágrimas. Não há mais mortes, doenças ou temores. E o tempo não é contado em anos, pois lá não há noites. Quem sabe você está vivendo em noites tenebrosas e precisa ver a luz que é Cristo Jesus. Então, esse tratado atual é ou não é contra os falsos ensinos em favor do pleno conhecimento de Deus? Feche seus olhos. Talvez tudo que você esteja precisando é ser acolhido por esse amado nessa noite. E ele está de braços abertos. Quem sabe? Hoje marca uma nova etapa na sua vida, de transformação, de restauração, de cura, de livramento. O Senhor te ama. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Tenha memória espiritual, não é só afetiva, não, é espiritual. Desse santo lugar, Deus marcou um encontro contigo. Foi Deus que marcou o encontro contigo. Seu amor real, sua paz, gozarei. Porque Deus marcou o encontro com você. Não se esqueça disso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Enche-nos de certeza, de convicção, de paz. A paz que vem do Senhor, que transforma, que cura, que liberta. A doce paz, que venhamos entender que se o Senhor está demorando, não é porque Ele não quer vir ou não virá, é porque existem muitas tarefas a serem feitas. Entre essas tarefas, a anunciação do Evangelho. Ajude-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos.